Voltamos, turma! Vamos continuar a nossa a aula de educação cristã. Nesta semana, nós vamos fazer revisão de todos os conteúdos que nós já estudamos. Então, a tia Yara vai falar um por um dos conteúdos que nós já vimos e eu tenho certeza que você vai se lembrar de cada um deles. Em educação cristã, nós falamos sobre amizade, sobre respeito ao próximo, sobre união, igualdade e a Páscoa. Falando sobre amizade, o que significa amizade? É muito bom ter amigos, não é? Todos merecem ter bons amigos, mas para que a gente possa ter bons amigos, nós precisamos o quê? Respeitar o próximo, não precisamos? Respeitar os amiguinhos e para se fazer uma boa amizade, precisamos então estar abertos e isso com alegria no nosso coração. Um bom amigo, ele sabe compartilhar, amar, respeitar e alegrar com o que o próximo tem. Segundo ponto, respeito ao próximo. O que é respeitar ao próximo? Quando nós olhamos para o mundo, nós vimos quanta diversidade nós temos, quantas cores, como Deus criou tantas coisas interessantes, não é? Vimos o arco-íris, vimos as águas, os animais, tantas coisas diferentes umas das outras, cada uma com uma característica totalmente diferente. Ouvimos sons, animais que cantam como o pássaro, nós vimos até aquela família silábica do sabiá, como o canto do sabiá é encantador, não é? Deus fez tudo muito belo. E diante de tanta diversidade, vimos que tem pessoas que têm gostos diferentes e nós precisamos respeitar o gosto de cada pessoa. O que é o respeito? Respeito é um sentimento que leva a outra pessoa a ter considerações. Então, nós precisamos considerar e respeitar o próximo, dando cada pessoa como ela é. Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas de cabelos lisos, pessoas de cabelos encaracolados, a cor da nossa pele, o formato dos nossos olhos, a cor dos olhos. Tantas coisas são diferentes. A altura, tem alguns que são mais altos, outros que são mais baixinhos, e nós precisamos entender e considerar, respeitando cada um do jeitinho que Deus a fez. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E nós precisamos respeitar as diferenças. As diferenças, elas não são algo bom ou ruim. Elas são simplesmente diferenças. E nós, para vivermos bem uns com os outros, precisamos respeitar estas diferenças. União. A união nada mais é do que juntarmos, isso, fazermos juntos. Por que é importante a união? A união, ela nos ajuda a alcançar, a fazer coisas que sozinhos nós jamais vamos conseguir fazer. Ou, se nós conseguimos fazer só, mas quando nós estamos juntos, unidos uns com os outros, tudo fica mais fácil. A união faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser unidos com os nossos familiares, ser unidos com os nossos amigos. Precisamos da união entre uma amizade, porque a união nos faz crescer e ser pessoas melhores. Pensa bem, se uma pessoa cai e se machuca, quando vem um e ajuda, é muito melhor, não é? É tão bom você ser ajudado, é tão bom você poder compartilhar com o próximo alguma coisa que você tem de interessante, a ideia do coleguinha, a sua ideia, e aí você se junta e esta união te faz mais forte. Então, a união nos fortalece.
No tema sobre igualdade, nós vimos uma história maravilhosa. Uma história que falava sobre um homem que ia de Jerusalém a Jericó. Você se lembra desta história? Onde falava-se sobre um homem que precisava muito da ajuda e as pessoas passaram por ele e não o ajudaram. Você sabe me dizer o que é preconceito? Preconceito é quando nós fazemos um conceito, nós não gostamos da pessoa antes mesmo de conhecê-la. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas se apresentarem, se mostrarem, para que possamos então conhecê-las e criar um conceito, uma ideia sobre de quem é esta pessoa. Diferente do preconceito, que o preconceito nos faz fechar o nosso coração, rejeitar aquela pessoa antes mesmo de conhecê-la. Isso não é certo. Precisamos conhecer as pessoas. Nós não podemos achar porque nós vimos uma pessoa, um jeito dela falar, o jeito dela se vestir, o jeito dela se comportar e só de olhar dizer, não gostei dessa pessoa, eu não gosto, não vou ser amigo dele. Porque eu não gosto do jeito que ele anda, eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto do jeito que ele se veste. Nós não podemos fazer isso, porque talvez ou provavelmente você está perdendo uma grande oportunidade de ter um grande ou uma grande amiga. Precisamos conhecer, receber igualdade, igualmente amar a todos, igualmente aceitar estas pessoas, porque com certeza quando nós ouvimos, quando nós vemos, conhecemos, sempre tem algo de bom nesta pessoa. E para finalizarmos este tempo de revisão, sobre a Páscoa, nós estudamos o verdadeiro significado da Páscoa. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? O verdadeiro significado da Páscoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio dos céus, nasceu aqui na terra de uma mãe, de uma mulher chamada Maria, filha de Maria e José. Mas Jesus veio dos céus com um propósito de salvar esta nação, de salvar o mundo inteiro. E isso, ele veio como um cordeiro, representado como um cordeiro. E nesta representação que nós temos de Jesus vindo como um cordeiro, por quê? Porque os cordeiros eram sacrificados nesta época, lá antes de Cristo, eles eram sacrificados para perdoar os pecados dos homens. Então, Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ser livres de todo o pecado, livres de toda condenação, livres de toda maldade, para aqueles que acreditam em Jesus. Então, Jesus Cristo veio, nasceu, veio como um cordeiro, foi à cruz do Calvário, ele foi crucificado em uma cruz, ele morreu em uma cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Mas antes de Jesus Cristo morrer, ele tinha um hábito de tomar a Santa Ceia junto com seus discípulos. E nesta ceia tinha-se o pão e o suco de uva ou vinho. Então eles compartilhavam uns com os outros, dividiam esta ceia, tomavam esta ceia. E isso nós chamávamos de Páscoa. Na Páscoa, eles tomavam esta ceia. E quando Jesus Cristo morreu e subiu aos céus, nós continuamos tomando da ceia, comendo do pão e tomando do cálice, que representa a união, o corpo e o sangue de Cristo. Representa que nós estamos totalmente aliançados com Jesus ainda nos dias de hoje, para que não possamos nos esquecer do sacrifício que ele fez por nós. Finalizamos aqui toda a nossa revisão. Hoje nós teremos aula online no KiTutor. Se você tiver alguma dúvida em algum desses conteúdos que a tia Yara ministrou aqui hoje e agora, eu quero que você anote e na hora da aula do KiTutor,
online que você possa me perguntar. Estou aqui para te ajudar, ok?